Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, mas também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Introdução à Estratégia. E para isso, já está aqui ao meu lado no estúdio o professor Mário César Barreto Moraes. O professor Mário é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É mestre em Gerência de Engenharia pela Universidade Federal e doutor em Engenharia de Produção também pela UFSC. Atualmente é o vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a ANGRAD, além de ser o diretor-geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, da ESAG, da Universidade do Estado, o DESC. O professor Mário também é consultor ad hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, consultor ad hoc e membro de comitês do Ministério da Educação, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, além de ser professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Tem experiência na área de administração, com ênfase em estratégia e em ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: administração, educação para adultos, ensino em cursos de graduação, além de emitir pareceres na área de educação superior. Professor Mário César, seja bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo em mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje para tratar de um assunto que, de fato, é encantador, é um assunto que desafia os pesquisadores e que tem tanto para contribuir com a empresa, com a indústria e com o setor público brasileiro, que é a questão da estratégia. Embora nós venhamos a falar apenas de uma forma mais objetiva e até um pouco sintética da estratégia, um momento mais introdutório, eu acredito que a oportunidade é sempre muito rica para estar discutindo e pensando esse assunto. Muito bem, professor. Como normalmente a gente faz nesses programas, antes de começarmos a conversar com o nosso convidado, a gente acompanha uma reportagem que ilustra e anima um pouco mais esta nossa conversa. Confira aí. Todos os dias, antes de sair de casa, você observa pela janela e, de acordo com o tempo, escolhe a roupa que vai vestir, certo? Quando você tem esse tipo de comportamento, está fazendo algo que também acontece e é muito importante para as empresas: a criação de uma estratégia. O objetivo de qualquer estratégia é atingir o sucesso. No caso de quem escolhe uma roupa para sair, o objetivo é não passar frio, ou não passar calor, ou não tomar chuva. Nas empresas também é assim. Antes de mais nada, é preciso saber qual o objetivo da empresa, para só então começar a pensar qual a melhor maneira de alcançá-lo. Ao definir a estratégia, algumas palavras são essenciais: mudança, competitividade, desempenho, posicionamento, missão, objetivo, resultados, integração e adequação. Uma estratégia que tem essas qualidades é o caminho certo para o sucesso e para a sua empresa não tomar chuva. Já estamos de volta agora para conversar aqui com o professor Mário César Barreto Moraes sobre a introdução à estratégia. O professor vai para nos auxiliar nessa conversa, professor, o senhor vai utilizar alguns slides aí também. Por onde é que a gente começa a conversar sobre estratégia? Qual é o primeiro passo? Como é que a gente estuda a introdução a ela? De fato, existe algumas interpretações curiosas a respeito da estratégia. Uma das coisas que me chama muito a atenção, inclusive nas aulas de mestrado, por exemplo, recentemente eu tive um aluno no mestrado que, ao terminar a disciplina de estratégia, ele fez uma manifestação dizendo que ele ficou muito entusiasmado em estudar estratégia e conhecer um pouco de estratégia organizacional,
porque na graduação ele tinha aprendido apenas o planejamento estratégico. E na cabeça dele, a estratégia se resumia ao planejamento estratégico. E hoje ainda a gente se percebe ou se ressente muito dessa questão de que muitos alunos ou estudantes de administração, ou mesmo em outras áreas, e até mesmo muita gente de empresa, entende que a estratégia tem uma identidade única com o planejamento estratégico. Isso, de fato, não é verdade. Nós temos muitos conceitos de estratégia, nós temos discussões a respeito de estratégia muito profundas por autores nacionais, mas, sobretudo, internacionais. E se nós pegarmos apenas um livro para citar, o Safari de Estratégia, do Mintzberg e Ostrand, ele trabalha 10 escolas de estratégia. Uma dessas escolas se chama planejamento estratégico. Então, a estratégia é algo muito mais amplo. De fato, a estratégia está na vida das pessoas. Na realidade, você, eu, todos somos, de algum modo, estrategistas. Um exemplo, você vai sair de casa, o cenário que você observa do lado de fora é sol, você se prepara para enfrentar um dia quente. Ao se preparar para enfrentar um dia quente e vestindo a roupa adequada para aquele dia, você adotou uma estratégia para enfrentar um cenário ou uma situação. Então, essa estratégia, para alguns autores, é o caminho, para outros autores são os objetivos, para outros autores é posicionamento, para outros autores é um truque, para outros autores é planejamento. Então, mas nunca só o planejamento. O planejamento é uma estratégia. Vamos começar dando uma olhadinha nos slides aí que o professor Mário trouxe para nos orientar um pouquinho nesta conversa. Vamos ver o primeiro aí. Então, esse primeiro slide, nós procuramos, de uma forma muito simplista, retratar um conceito de estratégia. Esse conceito de estratégia é aquele que diz o seguinte, que a estratégia é essencialmente derivada da intersecção de dois conjuntos. Um conjunto composto pelos recursos internos e outro pelos recursos externos. Dependendo dos recursos internos que eu tenho disponíveis e os recursos externos com os quais eu posso contar dentro de um ambiente ou de um mercado, a estratégia vai ser a intersecção desses conjuntos. O quanto que eu posso aproveitar dos meus recursos internos e dos meus recursos externos. Para se ter uma ideia, existe um conceito de estratégia que é a estratégia baseada em recursos. Aqui nós estamos traduzindo de uma forma bem simples um conceito de estratégia, de modo gráfico. Exatamente, a representação gráfica desse conceito. Exatamente. E essa, se o senhor me permite intervir nessa representação, quanto mais ela se aproxima ou quanto maior é a intersecção, tão mais eficiente vai ser essa estratégia? Vamos dizer, vamos colocar de uma outra forma. Não há, de fato, uma correlação direta de sucesso ou insucesso em função da amplitude da intersecção dos recursos internos ou externos. Vou melhorar a explicação com um exemplo. O senhor deseja comprar um carro. Para comprar esse carro, você tem um conjunto de recursos disponíveis seus, que é, por exemplo, um carro usado, que você quer usar na troca desse carro. E você tem a possibilidade de um conjunto de recursos externos, que pode ser tomar emprestado com alguém, contrair um empréstimo em banco, obter um crédito de quem está vendendo o carro, enfim, existem diversos recursos externos que você pode contar. Não existe um único recurso externo. E também não existe um único recurso interno. Você pode, por exemplo, vender a sua casa para comprar um carro. Ou pode usar o seu carro na troca daquele carro. E aí a estratégia que vai ser delimitada vai ser em função de o quanto de recurso interno eu quero utilizar e o quanto de recurso externo eu vou usar para fazer essa troca. Na vida das empresas é a mesma coisa. Com que pessoal eu tenho ou com que capital eu tenho disponível para enfrentar uma dada situação. O que eu consigo no mercado, o que eu consigo em bancos para alcançar aquele objetivo.
E a estratégia para alcançar esse objetivo vai ser em função desses recursos que eu tenho disponíveis internos com os recursos externos disponíveis. Não necessariamente a intersecção é maior ou menor, mas, digamos assim, se a gente pudesse fazer uma análise meramente funcional, a sua análise está perfeita. Quer dizer, quanto maior a intersecção, maior a probabilidade. Claro de que há ser outras tema. variáveis e outros fatores que vão interferir, que, portanto, não invalidam, mas atenuam, digamos assim, essa. Com certeza, essa até análise. porque o ambiente e os stakeholders exercem uma pressão muito grande sobre aqueles dois conjuntos. Vamos ver mais um ali? E afinal, o que é estratégia, então, professor? Pois é, aqui tem duas letrinhas que definem estratégia. De fato, a palavra estratégia ela surge do grego. Ela vem de um termo chamado stratégos. O termo stratégos, a palavra stratégos do grego significa a arte do general. Então, a maioria dos livros de estratégia começa com este conceito, com o termo stratégos, a arte do general. Entendia-se que a estratégia estava sempre com quem comanda as tropas, com o topo da cadeia de comando. No entanto, hoje se aceita um conceito de estratégia bem simples, como naquele slide, 2 letras, TD, tomada de decisão. Estratégia é essencialmente tomada de decisão. Então, a estratégia será mais ou menos correta, quanto mais ou menos correta for a minha decisão. E, evidentemente, essa decisão ela está tanto no topo da pirâmide organizacional, quanto na base, na média gerência, enfim, todos têm uma estratégia para alguma coisa dentro da organização. Não obstante, ainda se entenda que a estratégia caiba ao topo da pirâmide organizacional. Porque, de todo modo, seja qual for a organização, a estratégia tem que ser conhecida, reconhecida e assimilada por todos os atores envolvidos nesse processo, ou os desdobramentos dessa estratégia. Essencialmente, sim, né? Mas costuma-se dizer que a estratégia, no específico, é efeito chuveiro. Ela tem que molhar em cima para contaminar a base. Veja, eu não consigo, por exemplo, estruturar ou montar um planejamento estratégico de uma empresa se a alta gestão dessa empresa não quiser que tenha o planejamento estratégico. No entanto, o planejamento estratégico estará fadado ou terá grande possibilidade de não dar certo ou de redundar num fracasso ou num insucesso, caso todos não estejam comprometidos. Perfeito. Mais um slidezinho para nos orientar aqui, vamos ver o próximo. Então, e afinal, por que as empresas erram, então? Então, essa é outra questão, né? Se existe estratégia, se a estratégia foi bem concebida, ou seja, se a decisão foi bem tomada, por que as empresas erram? Bom, aí é uma questão muito curiosa. Ela nos remete à impossibilidade de analisar a estratégia com uma mera relação cartesiana, ou com uma relação de causa e efeito direto. Não é porque eu decidi assim que vai ocorrer daquele jeito. O índice de previsibilidade numa estratégia, ele é potencialmente maior quanto maior eu estiver estimando as múltiplas alternativas. O problema é que quando se toma decisão ou quando se estabelece uma estratégia, se leva em conta um grande conjunto de variáveis, mas sempre, ou muitas das vezes, as variáveis que são favoráveis à organização ou à situação. Normalmente ninguém gosta de trabalhar com cenário negativo, todo mundo gosta de trabalhar com um cenário positivo. E aí talvez seja uma grande falha da estratégia, ou seja um grande risco para a definição da estratégia. Então, alguns exemplos. Uma situação que pode determinar o sucesso ou insucesso da estratégia é o fator tempo. Talvez hoje não seja o melhor momento para eu investir, por exemplo, em dólar. Essa é uma ótica. Porque o dólar está baixo, não é um bom momento. Mas talvez este seja um excelente momento, porque o governo terá que alterar a política cambial, porque o dólar está desfavorável às exportações. Então, é possível que algumas empresas ou algumas pessoas que investam em dólar hoje tenham sucesso e outras não tenham. Por quê? Porque depende de um fator externo. Então,
essa relação de causa e efeito ela nunca é direta. Se eu comprar uma ação hoje, daqui a 10 anos, essa ação vai estar valendo 20 vezes mais. Isso não ocorre. Né? Então, eu tenho que ter a prospecção e o desenho de todos os cenários. E aí, quando se fala, por exemplo, na estratégia do design ou na estratégia do posicionamento, que são 2 tipos de estratégia, se utiliza algo que também é muito utilizado no planejamento estratégico, que se chama matriz SWOT, onde se analisa todos os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades em relação a uma dada estratégia que está se pretendendo destruir. Muito eu vi em empresas contratar a definição do planejamento estratégico com alguém de fora da organização. Em princípio, parece meio um contrassenso, já que a estratégia está no topo da organização, por que o planejamento deveria ser estruturado por alguém de fora? Essa é uma questão que dentro da consultoria tem funcionado muito. Hoje, por exemplo, no âmbito do planejamento estratégico, o Balance Scorecard é um tipo de planejamento estratégico praticado por empresas via consultoria. Uma das vantagens da consultoria é exatamente esse olhar externo da empresa. E essa vivência externa da empresa que vai trazer elementos que contribuam para essa estratégia. Então, o erro ou o acerto não são inerentes a uma relação teleológica. Eles dependem muito de um conjunto de variáveis. Se fossem de uma relação causa e efeito pura e simples, quem lesse o livro do Warren Buffett, por exemplo, Como Eu Fiquei Bilionário, também ficaria bilionário. Também ficaria bilionário. Se a receita fosse simples. A receita fosse simples, né? Mas as variáveis são diferentes. As condições de um período e de outro período vão mudar. Exatamente. Enfim.